nossa nação. Acabar com a fome e a miséria, em cada mesa não faltar o pão. Trabalho para os desempregados, saúde, escola, habitação. Terra para poder plantar, matar a fome da população. Terra para poder plantar, matar a fome da população. Liberdade, liberdade, ainda que tarde. Liberdade, liberdade, ainda que tarde. Nossa tarefa é organizar o povo, construir o poder popular. Foi! Bom, o meu nome é Bezerra, eu sou do Movimento das Comunidades Populares, MCP, e nós temos aqui esse painel aparece 3 projetos no painel: projeto Pirâmide, projeto Quadrado e projeto Redondo. Então, o projeto Pirâmide é a ditadura do capital, a ideologia individualista, economia privada, destruição da humanidade. É o poder econômico que manda. Nós temos o segundo projeto, que é o projeto Quadrado, né? O serviço público, democracia eleitoral, ideologia consumista e economia privada. Esse projeto Quadrado é o projeto que administra a sociedade, é o projeto que administra o país, tá? Controla as riquezas do país. Nós temos o projeto Redondo, que o projeto Redondo é democracia participativa, ideologia comunitária e economia coletiva. É a salvação do povo e do planeta. Tá? Então ela é composta de índio, quilombola, camponeses e operário. São esses quem produzem todas as riquezas do país. E são os mais pobres do grupo, dos 3 painéis. Tá? Então chama a gente de sociedade. Então, que sociedade? Se a gente tem uma classe pobre, que é o projeto Redondo, temos a classe média, que é o projeto Quadrado, e temos a pirâmide, que é o projeto que controla o capitalismo no mundo, né? E aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, como nós estamos no Brasil, então a salvação do povo é o projeto Redondo. Bom, eu me chamo Michele, tenho 47 anos. Na minha jornada de trabalho, eu tinha, nessa escala 6x1, eu tinha uma filha única, né? E mesmo assim era muito difícil para mim, porque eu não criei a minha filha. Eu tinha que pagar alguém para ficar com a minha filha, então essa pessoa criou basicamente a minha filha, porque eu chegava em casa às 7 horas da noite, trabalhava em mercado, aí para fazer comida, arrumar a casa e dormir para ir trabalhar no dia seguinte. Então eu basicamente não fui muito mãe nesse período, mas eu tentava me organizar ao máximo para minha filha ter as coisas que ela precisava ter, porque a minha prioridade era fazer com que ela tivesse estudo, alguém para tomar conta, e foi só isso que eu pude dar mesmo, né? O único dia que eu tinha em casa era um dia na semana, que aí eu tinha que limpar a casa, organizar a semana da minha filha, organizar a roupa da casa, organizar tudo. Quando dava de tardinha, de noite, eu estava super cansada, aí ia na rua um pouquinho com a minha filha, mas muitas das vezes eu nem conseguia ir porque não dava tempo, e quando dava tempo também às vezes não tinha um dinheiro, né? Porque o salário não era tão gratificante para o tanto de trabalho que eu tinha ali, né? E é isso, eu acho que tem que mudar isso aí. Uma coisa que eu me preocupo já há um tempo já, eu como mãe de 3 filhos, né? Eu sobrevivi, criar 3 filhos no corre-corre, na luta, ganhando salário, mas eu assim, passa na minha mente que eu mais queria que as pessoas trabalhassem
Não é assim uma divisão, mas a mulher trabalhar menos horas. Porque a gente, mulher, a gente tem muita preocupação. A gente tem que se virar nos 30. Então, se para você até dar conta, mas eu vejo muita gente que fica doente, porque é muita coisa, muita carga horária de trabalhar, né? Então eu sonho de mulheres trabalhar menos, vamos dizer 6 horas, e ter um tempo de se cuidar, ir no médico, se cuidar da beleza, cuidar da saúde e por aí vai, né? E viver, porque a vida não é só trabalho. A vida não é só trabalho. O que eu vejo que as colegas, eu falo de mim mesmo. Ultimamente só trabalho, né? E a gente vai ficando, o tempo vai passando. E o sentido da vida é trabalhar para quê, né? Boa tarde. Sou Maria Celeste do Nascimento. Meu nome artístico é Celeste Estrela. Hoje sou escritora, compositora, atriz. Então estou participando aqui do Dia dos Trabalhadores, né? E falar sobre a minha rotina de trabalho, que não foi fácil. Agora as pessoas reclamam com razão, né? Mas na minha época completamente diferente. Eu que comecei a vir para o Rio, comecei a trabalhar em casa de família. Era uma folga de 15 dias depois do almoço. Aos domingos depois do almoço. E segunda-feira a gente tinha que estar lá cedinho. Quer dizer, a gente não vivia, não tinha tempo para nada. Esse ano até que me lembro que meu irmão trabalhava em fábrica, né? Que antigamente tinha negócio de mercado, era mais fácil. Então a folga era só o sábado a partir de meio-dia e domingo o dia todo, né? E então assim, eu acho, apesar das pessoas falarem, mas eu acho que pelo tempo da agora, algumas coisas melhorou. Mas a gente, até hoje, não tinha tempo. Depois fui trabalhar em ônibus, era aquela rotina, 4 horas da manhã. Às vezes a gente estava passando mal na linha, não podia render o carro, tinha que dar as 4 ou 5 viagens. Estava com problema de saúde, tinha medo de ir para médico e depois dispensar a gente. Trabalhei muito doente, né? A gente não tinha tempo de se cuidar, mas era uma rotina bem forte mesmo. A gente não tem tempo de nada, de chegar em casa, cuidar de filho, apanhar de marido. Na minha época era assim, né? Matava menos, mas batia muito. E assim, eu passei essa jornada todinha de escravo, né, praticamente, né? Aquela separação hoje a maioria dos prédios não tem mais isso de entrada de empregada, muito ainda tem, mas é difícil, né? É o preconceito chegar no prédio, todo mundo olhando com cara feia. E às vezes você cheio de problema em casa, cheio de dor. Eu nunca gostei muito de ficar, né, em casa assim, aí ia trabalhar doente, com medo de faltar e ser mandado embora. Então foi uma rotina bem pesada, que hoje em dia eu acho que as pessoas têm mesmo que lutar para acabar com esse... Todo mundo tem seu direito de trabalhar menos, né? Porque trabalhar, a gente tem que trabalhar mesmo, não adianta, né? Mas não na escravidão, que antigamente era, que ainda está sendo, né? Esta lei aí que eles dão a gente, que finge que é lei, mas é bem sacrificado, né? Então eu acho que tem que ter um horário, um momento para você sair para ir para médico, que você não podia. Eu tenho muita sequela, porque eu já tive batida de ônibus, bati com o braço, aí
a gente vai para o departamento médico, o médico diz que não é nada e a gente no dia seguinte está lá no ônibus de novo trabalhando. Eu tenho diversas sequelas, porque depois, na época, passava, mas na idade, agora que eu sinto muita coisa da época que eu não tive tempo e nova de me cuidar. É só isso que eu quero falar. Lutar todo mundo para melhorar. E eu estou aí para ajudar essa turma nova, maravilhosa que está aí. Trabalho das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. E é pedreira, porque nós temos que botar aquele ponto eletrônico, botar a digital naquela maquininha, e hora do almoço também. É muito corrido. E aonde eu bato o meu ponto para almoçar não é perto do meu ponto de trabalho, do meu local de trabalho, que é o laboratório onde eu trabalho, que a gente chama de berçário das borboletas. Eu sou tratadora de borboletas há 13 anos na Fiocruz. E é isso, pessoal. A vida do trabalhador, da trabalhadora, não só em Manguinhos, como no Rio, Brasil, no mundo, não é fácil, né? Nós, trabalhadores, sabemos que é com muita luta, garra, determinação, muita injustiça, desigualdade. E hoje, dia do trabalho, como eu sou católica, que São José Operário, interceda por nós a Cristo Jesus, porque não é fácil, é pedreira. E um bom dia de trabalho para todos, um abraço, cheiro grande. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe, uma mulher negra, com 4 filhos, solo para criar. Eu, como filha única, para ajudar ela a trabalhar, comecei a trabalhar cedo. Com 8, 9 anos, 10, 11, 12, até que com 13 anos eu consegui entrar numa firma em Caxias, como aprendiz de costureira. E como eu tinha 13 anos, eles não queriam assinar minha carteira, por eu ser de menor. Mas minha mãe foi no Ministério do Trabalho, pediu uma carta e autorizou, porque a gente estava passando muita necessidade. E graças a Deus eu consegui trabalhar. Amo minha profissão. Trabalhei muito em várias firmas, muita escravidão, trabalhando de domingo a domingo, sem poder beber água, sem poder ir ao banheiro, sem poder conversar. Mas eu me dediquei, me esforcei. Hoje, há 10 anos, com 40 e poucos anos com 42 anos de idade para cá, eu tenho meu próprio ateliê na minha casa, meus maquinários, trabalho por minha conta própria. Então hoje eu sou autônoma. O trabalho me ajuda na minha sobrevivência, o trabalho me ajuda nas minhas relações, o trabalho para mim é tudo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não consigo entender o indivíduo viver sem o trabalho. Apesar dessa dificuldade que nós temos devido ao momento difícil que nós passamos, que o Brasil passa, eu acho que ele é fundamental para o trabalhador. A gente sem trabalho, a gente não é nada. Eu preciso ter um lugar para ir, para sobreviver, para lutar pela minha sobrevivência, e eu não consigo ter uma sobrevivência se eu não tiver trabalho. Tá bom? Meu nome é Paula Bonato, eu sou servidora pública no território de Manguinhos e eu quero dar um depoimento sobre a importância do servidor público estar ligado ao seu território, estar ligado aos movimentos sociais que estão acontecendo no seu território e fazendo alianças para fazer esse serviço público valer para todos os moradores dos locais onde a gente está inserido e dentro da missão que se constrói em cada serviço público. Também é muito importante a gente fazer jus a essa missão no sentido de valorizar a existência de um serviço público no nosso país.
Nós, trabalhadores, servidores públicos, seja municipal, estadual ou federal, temos uma missão muito importante, que é fazer valer os interesses coletivos e populares que são pautados nos serviços públicos. Hoje em dia existe uma difamação muito grande e uma distorção do sentido do serviço público e do trabalhador dos serviços públicos. Então, assim, são trabalhadores que fazem com que o serviço funcione na medida que eles estão comprometidos com a sua missão e estão comprometidos com a transformação da sociedade onde a gente vive. Nossa sociedade é muito desigual. Eu, por exemplo, não sou pautada pelo regime de 6x1, mas dentro da minha instituição existem pessoas que são pautadas por esse regime. Então, as diversas formas de contratação que existe hoje dentro do serviço público reforçam as desigualdades sociais. Então, é isso que eu queria trazer aqui como um depoimento da importância desses serviços e de como que a gente pode fazer alianças com os trabalhadores precarizados que hoje se multiplicam na nossa sociedade. Obrigada. Aqui no território de Manguinhos, eu trabalho nesse coletivo aqui, coletivo Experimentalismo Brabo, onde a gente atua com palhaço, com circo de rua e com literatura de cordel. Nossa ideia é levar um pouco da arte circense pelos becos e vielas de Manguinhos, juntamente com a memória de Manguinhos, porque a gente faz o trabalho com o palhaço e a gente faz também um trabalho com a literatura de cordel. São folhetos de cordel que a gente distribui gratuitamente durante os passeios de palhaço em Manguinhos. Esses folhetos de cordel, eles contam as histórias de Manguinhos, histórias de botequim, histórias de samba, histórias de poesia, histórias de dança, enfim, várias histórias da nossa memória e da nossa memória viva de Manguinhos. Então, esse é o meu trabalho, e eu digo trabalho com todas as letras e, infelizmente, assumindo que muita gente não reconhece o nosso trabalho como trabalho. O trabalho como artista é muitas vezes visto como um hobby, como alguma coisa que você faz para se distrair, como alguma coisa que você faz por caridade ao próximo. Por exemplo, palhaço de hospital. Os palhaços de hospital, eles têm um grande trabalho de ensaio, de preparação, para poder levar exatamente o que precisa ser levado daquela forma, naquela estética, com aqueles cuidados do hospital. O nosso trabalho é um trabalho com o palhaço na rua, então a gente tem um trabalho de pesquisa, a gente tem um trabalho de ensaio, a gente tem um trabalho de realizar as intervenções em si. Então, a gente tem um trabalho de ter um trabalho, né? Muita gente, quando coloca a gente como artista num patamar de algo que não é trabalho, a gente tem duas implicações. Uma é que coloca numa seara de que qualquer um pode fazer aquilo, não é. Sim, aliás qualquer um pode fazer aquilo desde que estude, se esforce e se prepare para isso. E tudo isso é trabalho, né? Então tem essa perspectiva, né? Da preparação anterior e daquilo que a gente vai fazer. Uma outra perspectiva é trabalho, a gente vive disso. Olá pessoal, eu sou Kátia Nascimento, morei aqui em Manguinhos durante 50 anos e essa relação de trabalho me remete muito à minha infância, né? Porque o momento hoje, 1º de maio, a gente falando do Dia do Trabalhador, a gente começa a pensar que trabalhador é esse, né? E no território de favela, a gente pensa muito que trabalhadores são esses que estão aqui dentro da favela e muitas vezes eles são violados, não são respeitados e não têm os seus direitos garantidos como trabalhadores, né? Lembrando um pouco da minha infância, meu pai e minha mãe, eles eram trabalhadores informais, né? Meu pai era sapateiro, minha mãe doceira. E aí eu convivo nessa relação da informalidade, do que vender para poder se sustentar e para poder viver e se criar. Eu, Kátia, sou uma trabalhadora agora da Fiocruz há 30 anos. Eu trabalho na Fiocruz no laboratório de controle de qualidade de saúde e também faço parte de alguns movimentos como o Experimentalismo Brabo, MP Favelas e assim por diante. Destaco o Experimentalismo Brabo como um trabalho, que é um trabalho, e eu tenho um trabalho à parte, mas não é um hobby,
no qual a gente tenta dar voz às pessoas de dentro do território, aos trabalhadores desse território, aos feirantes desse território, que são trabalhadores, e muitas vezes não são escutados, né? Estão ali como se fosse para servir alguém, como na verdade essas pessoas, esses comerciantes que estão aqui em volta, que são trabalhadores informais, eles são peça fundamental da vida de cada um desse território, como outros territórios qualquer, né? Então é um dia importante que está acontecendo aqui. O MCP está trazendo esse movimento, né, da favela, esse movimento popular, para ressaltar e dar visibilidade e questionar e provocar todos os direitos para essa classe trabalhadora. E viva a classe trabalhadora! Boa tarde, meu nome é Carmen Camerino, eu sou do Jacarezinho, eu sou cria do Jacarezinho e moradora de Manguinhos. Sou assistente social e massoterapeuta. Para mim o trabalho é central, né, como dizem os autores, é central na vida do cidadão, né, das pessoas e dos trabalhadores. Que é com ele que, através do trabalho, que a gente acessa os demais direitos, né? Direitos de cidadania e direitos humanos. E para mim o trabalho tem sido isso, o acesso aos direitos e à cidade, né? Porque você sem o trabalho, você não tem acesso à economia, não tem acesso ao que a gente chama de financeiro, né? Ao dinheiro, e sem acesso a essas coisas você não tem acesso à alimentação, à moradia, à saúde, e que tudo isso é pago, né, é custeado com o nosso trabalho, né? A previdência é custeada com o nosso trabalho, então é o central e é o que gere, né, que gera toda a economia, de uma sociedade, da sociedade que a gente vive. Então é isso. A questão da carga horária, além de trazer as questões de saúde mental, do problema referente ao empregado, nós sabemos também que o desemprego também traz também esses problemas também. Nós vivemos num país capitalista onde os dois elos parecem que se encontram, tanto o desemprego como uma carga horária exaustiva. Porque o desemprego traz também os problemas de saúde mentais, saúde para o corpo, para as pessoas, assim também como a carga horária. Só que existe uma questão. Qual a questão? Que a carga horária, sendo diminuída, essa massa de desempregado também diminui. Essa é a nossa visão. De repente, diminuir essa carga horária, para que o trabalhador tenha mais tempo e também dê espaço para as pessoas que estão desempregadas, também a trabalhar. Porque a questão é não ter um trabalho precarizado. Hoje a gente está vendo aí esse trabalho precarizado, pessoas, né, a gente vê hoje o movimento das pessoas com motos, bicicletas, os entregadores, como a gente diz, né, os entregadores que vivem essa carga horária pesada, que diz, né, entre aspas, ser empreendedorismo, mas na verdade, né, é um trabalho exaustivo, um trabalho que ao longo do tempo que a gente vai perceber, né, o que essa carga horária, o que esse tipo de trabalho prejudicou o trabalhador. Hoje eu sou uma pessoa com 61 anos, vou fazer 62, e na época que eu era jovem eu pensava muito isso, né? A gente quando é jovem a gente pensa muito isso. Vamos trabalhar, vamos estudar, dá para fazer tudo, é maravilha, dá tempo para tudo. Tá, mas a gente não se preocupa com a saúde, a gente não se preocupa com a gente. E espero que essa juventude de hoje se preocupe mais com isso, né? Se preocupe mais com a saúde mental, com a saúde do corpo, né? Com todo. Porque quando vai chegar na idade, a gente vai perceber o que nós passamos no passado, o que nós fizemos no passado, a carga horária que nós tivemos tão exaustiva.
exaustiva, tão prejudicial, né, à nossa mente. E isso vai desenrolar, na verdade, vai ser quando chegar a idade, porque aí vai vir remédios que a gente vai ter que comprar devido ao problema das saúdes que nós tivemos, porque a carga horária era muito pesada anteriormente. E vai vir outros problemas, né, mentais também, a depressão, a ansiedade, tudo isso gerado por aquele trabalho que nós achávamos que, quando era jovem, que era maravilhoso, que dava para fazer tudo. E nós não pensamos, às vezes, no futuro, não pensamos o que pode acontecer mais à frente. Então, eu fico aqui esse alerta para a juventude, né, para essas pessoas que estão começando agora, para essas pessoas que estão achando que esse trabalho de entrega, né, de entregador, que esse trabalho é um trabalho de empreendedorismo, tá? Não passa mais de uma exploração do capitalismo, do país onde a gente vive. Então, eu penso muito isso porque na minha juventude eu comecei a trabalhar com 7 anos, 8 anos já vendia limão na comunidade, nas ruas, para sustentar a família. E hoje isso tem um peso muito grande assim da minha saúde. Tem um peso muito grande da minha questão mental também, porque falava-se que trabalhar, né, era bom trabalhar, desde pequeno é bom trabalhar, que é bom você já estar fazendo alguma coisa. Não é. É bom você ter educação, estudar, para que você tenha um futuro melhor. E que tenha uma carga horária melhor de trabalho, para que dê tempo para você fazer tudo. Não é normal, né, uma pessoa trabalhar uma carga horária exaustiva, ainda tem que ir para a escola, tem que estudar, quer dizer, tem que conciliar estudo, trabalho, família. Isso é loucura. Isso é loucura do capitalismo, que não quer a nossa sobrevivência, não quer que nós vivemos realmente, ou não quer que nós pensamos, né, num futuro melhor para o nosso povo, para a nossa família. Nós, trabalhadores de telecomunicações, trabalhadores do Brasil, queremos o fim da jornada 6x1. Essa jornada não traz saúde, ela só adoece o trabalhador e enriquece o patrão. Eu falei aqui de outras regiões que atuam, o Baixo da Fluminense é comum a exploração do trabalhador, idosos. Eu tenho do lado da minha casa, da minha família, pessoas que têm 70, 80 anos que trabalham em creches, por exemplo, 12 horas por dia, 15 horas por dia, não é exagero, não ganham um salário mínimo. Quer mudar o mundo? A primeira coisa que precisa fazer é fortalecer os territórios de favela, os territórios popularizados, fortalecê-los na disputa pelos recursos públicos. Porque esses recursos públicos estão sendo abocanhados por gente que já está com muito dinheiro acumulado. Minha mãe trabalha muito para ela ganhar dinheiro, para ajudar a gente, para ela não ficar sem dar nada para a gente. E também eu gosto muito do trabalho da minha mãe, eu gosto muito de sair com ela. É isso. Você tem amigos que trabalham? O que eles trabalham? Algum trabalho? Qual é o tipo de trabalho deles? É bacana? Não,
Então, mais ou menos. Trabalho em camelô, também no trem, vendendo bala, vendendo até produtos de limpeza. Tá, mais ou menos é bom que tá ganhando o próprio dinheiro deles e ao mesmo tempo é ruim porque tá perdendo muito tempo de estudos. Vamos pra frente, trabalhadores fazendo sua história. Índios, negros, camponeses, operários, todos vão conquistar a sua glória. A juventude popular e as crianças vão gravar conscientes na memória. Com a experiência da mulher e do idoso, a gente vai conquistar muitas vitórias. Com a experiência da mulher e do idoso, a gente vai